Bem-vindos todos que estão ligados, conectados no canal da Igreja Presbiteriana Morada de Laranjeiras. Hoje esse vídeo está saindo no local ou no horário da Escola Bíblica Dominical, considerando que estamos impossibilitados de estarmos presentes ali nos templos, mas sabemos também que isso não substitui aquele calor humano. Quanto é gostoso estar presente. Pessoalmente estou com muita saudades de estar presente junto com os irmãos e acredito que os irmãos também estão sentindo essa ausência. Nada substitui a união ali, a presença dos irmãos todos juntos, louvando, adorando ao Senhor. É bom demais. Nós estamos todos orando para que em breve possamos estar novamente juntos, nos reunindo no templo, em nossos templos, na casa do Senhor. Nessa manhã nós queremos orar com você, orar por você através desse vídeo, como também estarmos lendo a palavra do Senhor e meditando na palavra do Senhor juntamente com você. Nesse momento, vamos adorar ao Senhor com um cântico que fora cantado no culto familiar de uma das famílias da nossa igreja. Agora nós vamos estar orando ao Senhor. Mais uma vez. Pai querido, muito obrigado por cada irmão, por cada irmã, por cada amigo, por cada amiga que está assistindo esse vídeo. E mais do que assistindo, esteja também cultuando, adorando ao Senhor, ouvindo a tua voz. Se houver alguém enfermo nos ouvindo, que o Senhor esteja agindo, que o Senhor esteja curando, porque o Senhor é o mesmo ontem, o mesmo hoje, eternamente. Se houver alguém com doenças na alma, precisando de cuidados, de tratamentos espirituais, que o teu Santo Espírito esteja agindo também nesta vida. Nós lembramos também dos enfermeiros, dos médicos, vários membros das nossas igrejas que trabalham nos hospitais e no sistema de saúde,
que o Senhor esteja os guardando e os protegendo e os abençoando. Graças nós te damos e te rogamos na certeza que nos ouve, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos agora passar a uma reflexão e para isso nós queremos ler os Salmos de número 127, que é um cântico de Salomão, que na verdade Deus fala através de Salomão na letra deste salmo. Ouçamos então o que nos diz o Senhor. Salmos de número 127, nos diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Quer dizer, se o Senhor não estiver construindo, edificando essa casa, casa aqui é sinônimo de família, de lar, em vão trabalham aqueles que trabalham por essa família. E a segunda parte do versículo diz assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. O versículo 2 diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente, dolorosamente ganhaste, que aos seus amados Deus o dá enquanto dormem. Observe, irmãos, que Deus cuida dos seus filhos, daqueles que têm compromisso com Ele, daqueles que são amados dele. Herança do Senhor, diz o verso 3, herança do Senhor são os filhos. E observe bem, a herança é do Senhor, não dos pais. Os filhos dos servos de Deus são do Senhor. E aquilo que é do Senhor, o Senhor cuida. E prossegue o versículo: do fruto do ventre o seu galardão. Verso 4: como flechas nas mãos de um guerreiro, assim os filhos da mocidade. E o verso 5: feliz o homem que enche dele a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear contra os seus inimigos à porta. Isso nós sabemos, que é porque quando o inimigo vem, toda a família, ou a adversidade, o problema, o que for, a família que serve ao Senhor, a família onde servem ao Senhor, ela é protegida de Deus, mas ela, unida como um só, como uma só alma, elas revestem contra o inimigo, contra a situação. E além disso, elas têm a proteção e a bênção do Senhor, porque pertence ao Senhor. E o Senhor cuida dos seus amados. O Senhor cuida daquilo que lhe pertence. Nesse contexto, nós queremos refletir um pouco sobre o culto familiar. Culto familiar. Nesses dias de confinamento de muitas famílias, nós temos aconselhado que as famílias façam um culto familiar diariamente em seu lar. Alguns me perguntam como fazê-lo. E eu tenho orientado, depois de 30 anos, aproximadamente 30 anos, trabalhando em aconselhamento, eu tenho orientado aos irmãos que desejam iniciar, que escolham uma parte da casa e que escolham um horário, para que no horário escolhido, nesse local definido, proceda o culto. Que haja a leitura de um versículo ou mais, de uma passagem bíblica, que haja oração, e determinadas famílias, onde houver a oportunidade, que haja o cântico, que haja também pelo menos uma música. Sabemos que nem todas as famílias têm esta habilidade. Então leia a palavra e ore. Não importa a duração de tempo do culto familiar. Se será 5 minutos apenas, 10 minutos ou quanto será. Importa que o façam, que ouçam Deus falando, que falem com Deus. E se nem todos do seu lar forem servos de Deus e não quiserem participar, não os force, porque senão, em vez de ser um culto familiar,
pode ser um aborrecimento familiar, pode ter problemas. Então evite isto, mas que você ore por todos da sua família. E se aceitarem, sim, que você ore com eles. E faça-os saber que você os ama e que você ora por eles. Jamais desista do seu familiar. Nós investimos em dinheiro, nós investimos nos nossos sonhos, nós investimos em projetos intelectuais, nós temos que investir no espiritual da nossa família. Precisamos investir em nossa família. O culto familiar é uma prevenção. Ele serve como prevenção contra pensamentos e sentimentos impuros. Porque no culto familiar você ouve Deus através da leitura da palavra. E Deus edifica essa casa através da palavra, através da evocação do seu santo nome. E isto traz proteção contra pensamentos e sentimentos quando nos vem. E o Senhor, então, o Espírito Santo, traz à memória aquele texto lido ontem, anteontem ou hoje. E assim nos retrocedemos e assim nos corrigimos na presença do Senhor. O culto familiar é também uma prevenção contra brigas nos lares, contra dissensões, confusões, porque a palavra do Senhor é um remédio contra tais brigas e que faz com que elas sejam evitadas. O culto familiar é uma prevenção também contra a solidão familiar. Há muitas famílias que cada um vive no isolamento, cada um por si, não se assentam mais ao redor da mesa, não oram juntos, também não conversam mais, não sabem o que passa um com o outro, mas no culto familiar é oportunidade de alguém citar o para que quero que ore por mim. Há famílias onde os pais não têm liberdade de falar mais com os filhos não têm liberdade mais de compartilhar com os pais. Isso tem morrido em muitas famílias. E o culto familiar, onde há liberdade para citar os assuntos pelos quais preciso que ore, aproxima os familiares uns dos outros. A comunhão entre os familiares é acrescida. A comunhão é uma marca do amor de Deus. Também o culto familiar, ele é um dos caminhos para a renovação espiritual dentro da família que já é serva do Senhor. O culto familiar é também alimento espiritual para a família. Jesus diz em Mateus capítulo 4, versículo 4, a palavra do Senhor, Jesus nos diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E no culto familiar, a palavra é lida. No culto familiar, a família ouve Deus. É, portanto, uma maneira de se ouvir Deus diariamente, e não isoladamente, mas juntos, como família. O culto familiar, até uns 50 anos atrás, era, nas igrejas reformadas brasileiras, considerado praticamente pecado aquelas famílias que não praticavam. E em muitas igrejas hoje, a maioria já não mais praticam o culto doméstico em seu lar. E é considerado natural. A igreja primitiva, se você ler Atos 2, 42 a 47, por exemplo, você vai ver que a igreja diariamente se reunia nos lares. O culto familiar auxilia no cumprimento do voto do batismo, principalmente dos pais para com os filhos, quando esses prometeram, juraram, votaram diante de Deus e dos homens, orar não somente pelos filhos, mas com os filhos. E no culto familiar é a oportunidade de fazê-lo, de cumprir, de ajudar, de auxiliar no cumprimento desse voto. O culto familiar é uma vacina para os nossos jovens, que vão para as escolas, que vão para as universidades e muitas vezes ouvem como se fossem absolutas verdades, filosofias que vão de encontro às Sagradas Escrituras. Filosofias que ensinam que as Escrituras é apenas o registro histórico de um povo, e alguns chegam a dizer que é lenda.
Se os nossos jovens não tiverem sido vacinados em seus lares, eles acabam ficando em dúvida, ou alguns chegam a se desviar, porque não foram bem alimentados em seus lares, onde não havia a reunião familiar e o meditar na palavra do Senhor e o ouvir Deus. O culto familiar, ele traz paz para a família, a paz de Deus. Porque quando entramos em comunhão com Deus, ouvindo Deus, falando com Deus através da oração, isso nos traz paz. O culto familiar traz unidade familiar. Se achega mais um familiar ao outro. E também a aproximação da família com Deus. Consecutivamente, de Deus à família. Quando Deus está edificando a família naquele momento de adoração, de culto naquela família. O cristão não divorcia a sua família da sua relação espiritual com Deus. O servo de Deus, cheio do Espírito de Deus, quer que todos da sua família também sejam cheios do Espírito. E daí a importância do culto na família. Em alguns lares tem um altar da TV. Diante dela todos se assentam para assisti-la. Tem outros altares, mas às vezes falta o altar ao Deus vivo, ao único Deus vivo, aonde ele é cultuado. Deus precisa ser adorado, primeiramente nas famílias. Na igreja deve ser o complemento daquilo que ocorre nas famílias. E assim, quando verdadeiros adoradores, não apenas de domingo, mas de todos os dias, se reúnem na igreja, ali todos juntos, as diversas famílias juntos, é como acender uma grande e forte fogueira, onde qualquer um que se achega a ela, ainda que para visitá-la, para conhecê-la, ficará então aquecido pela chama do Espírito, porque percebe ali a presença de Deus, porque Deus está no meio de verdadeiros adoradores, é onde ele se manifesta, onde há 2 ou 3 em espírito e em verdade. Como é gostoso estar em um culto, em uma igreja, onde ali há verdadeiros adoradores. Para os cheios do Espírito Santo de Deus, culto familiar é prioridade. E aquilo que é prioridade, nós temos tempo, nós temos dinheiro, porque é prioridade. Se alguém estiver no trabalho, por mais importante que seja, ficar sabendo que seu filho foi atropelado, no momento ele deixa tudo e sai correndo, porque se tornou prioridade. Ora, se Deus é prioridade em nossas vidas, se de fato Deus é primeiro lugar em nossa vida, então temos que ter tempo para Ele. Não temos tempo, muitas vezes, porque Deus não tem sido, de fato, prioridade. 1 João, capítulo 3, nos diz: filhinhos, amai-vos a Deus, não de palavra ou de língua, mas de fato e de verdade. É verdade que é difícil, às vezes, realizar o culto familiar, porque o diabo investe pesado contra isso. Ele faz de tudo para te afastar da presença, da comunhão com Deus, para afastar os familiares uns dos outros, para afastar a família de Deus. Por isso recomendo ter local e horário diário. Salve exceções, há famílias que de fato têm que alternar horários. Quem trabalha de escala, por exemplo, mas precisamos realizar o nosso culto familiar. A igreja, como dissemos, precisa ser um complemento. O lar é o local onde os professores, primeiros professores, que são os pais, ensinam seus filhos a amar a Deus, ensinam seus filhos a amar a Bíblia, ensinam seus filhos a amar a igreja, ensinam seus filhos a amar o momento de adoração, ensinam seus filhos a respeitar o momento de culto. É no lar, é no culto familiar. O culto familiar não elimina todos os problemas. Alguns, sim, como vacina, ele evita. Mas ele não elimina os nossos problemas em geral.
Todavia, ele traz a luz de Deus, a orientação de Deus, a iluminação de Deus, para que saibamos como lidar com as diversas situações complexas do nosso dia a dia, situações políticas, situações filosóficas, situações físicas, de saúde, situações intelectuais, situações culturais, situações diversas. Deus edifica sua família através da Bíblia. Bem-aventurada, feliz é a família que é edificada por Deus. Porque se Deus não edificar a família, em vão trabalham aqueles que estão preocupados em edificá-la. Podem ganhar muito dinheiro, podem fazer doutorado, pode ter muito sucesso, todavia, de que adianta se não estiver a paz de Deus? De que adianta se não for pessoas internamente felizes? Deus edifica a família através da Bíblia, através da oração. E o culto familiar é um dos veículos que Deus sempre usou no Antigo Testamento e no Novo Testamento para abençoar as famílias. Já no Antigo Testamento, a palavra dizia: medita na palavra do Senhor de dia e de noite, medita ao levantar, ao deitar, fale dela aos teus filhos, ao levantar, ao deitar, ao andar pelo caminho, ao se sentar na mesa. Coloque textos da Torá, que era a Bíblia do Antigo Testamento, nos umbrais das portas, em nossas palavras diríamos, debaixo do vidro da mesa, em quadros que teus filhos ao olhar possam ver e ler. Sature a tua casa da palavra do Senhor. Muitas vezes a saturamos de filmes, de músicas que não edificam, de tantas coisas, e Deus não está no altar, no trono da nossa família. Deus deve reinar na nossa casa, em nosso lar. Se você não tem feito isso, eu lhe convido a iniciar, a começar a fazer isso a partir de hoje, para que a sua casa seja edificada e abençoada por Deus. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Eu lhe aconselho, ao terminar esse vídeo, procure se reunir em sua casa e continuar esse vídeo de forma presencial, você e sua família, os que aceitarem. E então, faça aí na sua casa culto familiar. Continue, ore ao Senhor, leia um versículo e, se possível, cante uma ou mais músicas. Se não for possível cantar, leia o versículo em espírito de oração. Ouça o que Deus tem para te dizer. E então, faça isso todos os dias em seu lar. Nesse momento, nós vamos adorar ao Senhor com uma música de uma das famílias da nossa igreja que adorou ao Senhor com este hino em seu lar, no seu culto familiar. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e soltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e soltar as muralhas, aleluia, aleluia. O Senhor é a minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e soltar as muralhas,
Agora queremos orar ao Senhor. Pai querido, abençoa todas as famílias às quais o Senhor me deu o privilégio de falar nesta manhã, mas que de fato, não o pastor Gerides, mas que o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, esteja falando a cada um através desse vídeo e os abençoando, segundo o teu bem-querer, para a glória do teu nome, para o bem desse irmão, dessa irmã, para o bem da sua família. Nós assim os abençoamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de deixar aqui um convite para que você possa, nas quintas-feiras, na próxima quinta-feira, participar às 19h30 de uma live ao vivo, nossa segunda live, e que ali você possa, se desejar e tiver algum motivo específico, ir no comentário, escrever durante a live, para que nós possamos no final dela orar por você, com você, orar pelo motivo que você tiver colocado. Ao fazer o seu pedido, o faça de uma forma bem clara, bem direta, bem sucinta e curta, preferencialmente 1 ou 2 frases, para que tenhamos a facilidade da leitura, visto que o programa será ao vivo, né, a live, e estaremos lendo ao mesmo tempo. Muito obrigado pela participação de todos. Fiquem com Deus. E hoje à noite, 19h, lançaremos um outro vídeo.